Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para uma correção da atividade que eu enviei semana passada. Alguns alunos pediram e ao corrigir algumas atividades eu percebi que era necessário fazer esse procedimento, tá certo? Então vamos lá. Na primeira questão, a questão do vestibular, ela falava o seguinte: as curvas de pressão de vapor do éter dietílico, que é representado pela curva A, e etanol pela curva B, são dados a seguir. Então aqui a gente tem o gráfico, curva A e a curva B, sendo essa curva A aqui o éter dietílico, sendo a minha curva B aqui o etanol. Vamos para as perguntas. Quais os pontos de ebulição dessas substâncias na cidade de São Paulo, onde a pressão atmosférica é de 700 milímetros de mercúrio? Então aqui, ó, para esse líquido ele entrar em ebulição, a sua pressão de vapor ela tem que sair desse valor inicial e aumentar até chegar numa pressão de aproximadamente 700 milímetros de mercúrio. Quando ele chega nessa pressão, o líquido ele vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso. Então, na minha primeira situação aqui no líquido A, no éter, ele vai ter uma temperatura aproximadamente entre 30 e 40, aqui um 36, 37 aproximadamente a temperatura de ebulição. E o líquido B, que é o etanol, vai ter aqui uma temperatura de ebulição de aproximadamente 78 graus Celsius. Continuando, letra B. A uma pressão de 500 milímetros de mercúrio e temperatura de 50 graus Celsius, qual seria o estado físico de cada uma dessas substâncias? Então, nessa questão aqui, ele já alterou a pressão atmosférica. Inicialmente eu estava trabalhando com 700, agora a minha pressão vai ser de 500. Quando eu tiver uma pressão de 500, a temperatura de ebulição do líquido A vai ser em aproximadamente 22, 23 graus Celsius. E a temperatura de ebulição do líquido B vai ser aproximadamente 70 graus Celsius. Então, se esse meu líquido A, que é o éter, ele vai entrar na ebulição a 25 graus Celsius, quer dizer que quando eu já estiver numa temperatura de 50 graus Celsius, esse líquido já vai ter passado do estado líquido para o estado gasoso. Já no meu líquido B, é necessário ele atingir uma temperatura de 70 graus Celsius para entrar em ebulição. Então, se ele está a 50, quer dizer que ele ainda não entrou no processo de ebulição, ou seja, ele ainda está no estado líquido. Segunda questão. O gráfico a seguir apresenta a variação das pressões de vapor do N-hexano, da água e do benzeno e do ácido acético com a temperatura. Identifique as proposições verdadeiras. Então a gente tem aqui o gráfico, ó, percebemos o N-hexano, benzeno, água e ácido acético. Nesse eixo temos a pressão em milímetros de mercúrio e nesse outro a gente tem o aumento da temperatura. Na letra A, ela afirma que o N-hexano é mais volátil que o ácido acético. Volatilidade, esse termo aqui volátil a gente já estudou em outras aulas, quer dizer que o líquido ele apresenta uma facilidade em evaporar, em se transformar do estado líquido para o estado gasoso. Quando eu pego aqui no gráfico, geralmente os substâncias mais voláteis elas vão estar no início do gráfico, pois vão evaporar primeiro, e no final do gráfico teremos as menos voláteis. Então aqui o N-hexano ele está mesmo no início do gráfico e o ácido acético no final, então quer dizer que esse N-hexano realmente ele é mais volátil que o ácido acético. Letra B. Na pressão de 760 milímetros de mercúrio, o benzeno tem ponto de ebulição de 80 graus Celsius. Então vamos observar o benzeno nesse gráfico. Nessa pressão de 760, aí eu vou seguir essa retinha até chegar no benzeno. Opa, cheguei no benzeno. Vou descer agora e vou ver aqui qual seria a temperatura que está marcando, 80 graus Celsius. Então, nessa pressão de 760 milímetros de mercúrio, o ponto de ebulição do benzeno vai ser 80 graus Celsius. Então, essa afirmação também ela vai ser verdadeira. Letra C. A 76 graus Celsius, a pressão de vapor da água é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio. Então, vamos aqui para a água. Aqui o gráfico da água, tá certo? Quando eu tenho aqui
uma pressão de 760, qual seria a temperatura equivalente na água? 100 graus Celsius, tá certo? Então não seria esse 76 que ele afirmou na questão. Essa afirmativa aqui ela vai ser falsa. Letra D. Uma mistura de água e ácido acético em qualquer proporção terá ao nível do mar um ponto de ebulição entre 60 e 80. Então vamos observar aqui o ponto de ebulição da água, que a gente já viu aqui que seria 100, e o ponto de ebulição do ácido acético, que seria 120. Ao misturar água e ácido acético, um tendo 100 como ponto de ebulição e o outro tendo 120, a tendência é que a temperatura de ebulição seja acima de 100 e não menor que 100, como ele afirmou na questão, que seria entre 60 e 80. Então essa afirmativa também é falsa. Letra E. Ele fala que a água tem a 0 graus Celsius uma pressão de vapor igual a 760 milímetros de mercúrio. Ela só vai ter essa pressão de 760 milímetros de mercúrio quando minha temperatura aqui na água for de quanto? 100 graus Celsius. Então essa afirmativa também vai ser falsa. Continuando na questão. A ordem crescente de volatilidade a 80 graus Celsius é ácido acético, depois vem a água, benzeno e N-hexano. Então o ácido acético seria o menos volátil, realmente o ácido acético aqui ele está mais distante, tem uma maior temperatura de ebulição, depois vem a água, depois o benzeno, depois o N-hexano. Então essa afirmativa aqui F ela está correta. Ele tem o de menor volatilidade, que é o ácido acético, até o que apresenta a maior volatilidade, que é o N-hexano. Afirmativa verdadeira. As pressões de vapor aumentam com temperatura. Então isso aqui é bem visível no gráfico que a gente já tem trabalhado bastante em nossas aulas. Percebemos que ao aumentar essa pressão, essa temperatura, a pressão de vapor também está aumentando. Observe o comportamento desse gráfico. Afirmativa verdadeira. Terceira questão. O gráfico ao lado representa a pressão de vapor, eixo das ordenadas em ATM, em função da temperatura, o eixo das abscíssias em graus Celsius, de 3 amostras, amostra 1, 2 e 3. Se uma dessas amostras for água pura e as outras duas água salgada, podemos afirmar que a amostra 1 é a amostra de água salgada. Nós percebemos nos experimentos que, ao adicionar um soluto não volátil, a temperatura de ebulição da água ela vai aumentar, tá certo? Então, se eu tenho aqui uma situação que em um deles eu vou ter água pura e os outros dois, as outras duas misturas serão de água salgada, então o 1, provavelmente, essa substância 1 aqui que vai evaporar primeiro vai ser da minha água pura. Esses outros dois serão de água salgada. Então essa primeira afirmativa aqui, ela vai ser falsa, porque essa amostra 1 não vai ser de água salgada. Provavelmente essa amostra 1 vai ser de água pura. Alternativa B. A amostra 1 é a mais volátil. A amostra 1 é a que vai apresentar uma menor temperatura de ebulição. Se ela apresenta uma menor temperatura de ebulição, logicamente ela vai evaporar primeiro. Se ela evapora primeiro, então ela vai ser a mais volátil. Já chegamos aqui na nossa alternativa. Vamos encontrar o erro das outras alternativas. Na letra C, ela afirma que a amostra 2 é a mais concentrada que a amostra 3. Isso é falso. Se a amostra 3 ela tem uma maior temperatura de ebulição, logicamente ela vai ser a mais concentrada, vai ter a maior presença de soluto dentro da sua solução. Letra D. A amostra 1 é a menos volátil. Já vimos aqui na B que tem a afirmação de que a amostra 1 vai ser a mais volátil. E na letra E, ele afirma que na temperatura 3 e 1 atm, a amostra 2 ainda não entrou em ebulição. A amostra 2 ela vai entrar em ebulição aqui na temperatura T2. Não precisa nem chegar nessa temperatura T3 aqui para ela entrar em ebulição. Então essa alternativa E também vai ser falsa. Chegando à nossa alternativa, que seria letra B. Quarta questão.
O gráfico a seguir representa as curvas de pressão de vapor de alguns solventes genéricos em função da temperatura. Pergunta-se: qual o solvente mais volátil? Então aqui a gente tem o solvente A, solvente B e o solvente C. Desses três solventes aqui, o mais volátil vai ser o que apresentar uma menor temperatura de ebulição, ou seja, evaporar primeiro. Então, desses três aqui, o meu solvente mais volátil será o solvente A. Letra B. Qual a temperatura de ebulição do solvente B ao nível do mar? Tá certo? Então essa daqui vai ser mais uma questão de você observar aqui, traçar uma reta e tentar chegar na resposta. Não vai ter um valor exato, vai ter um valor aproximado. Como por exemplo, o líquido B. A gente vai ter aqui ao nível do mar uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Então quando eu venho aqui de 760, toco o gráfico desse, eu vou ter aqui uma temperatura entre 75 e 100. Então a gente vai chegar aqui a um valor aproximado de 80 graus Celsius, tá certo? O que eu iria considerar errado nessa questão, se você colocasse uma temperatura de 74 ou uma temperatura acima de 100. Por quê? Porque a gente observa que essa temperatura aqui de ebulição está entre 75 e 100. Se você tiver um valor acima de 100 e um valor abaixo de 75, então é considerado errado. Bem, nessa quinta questão, ele pede para a gente esboçar um gráfico indicando na abscissa a temperatura e na ordenada a pressão de vapor em milímetros de mercúrio. Então, vamos considerar esses dados aqui da tabela. Eu tenho para a água a temperatura e a pressão de vapor e para o álcool a temperatura e a pressão de vapor. Se você observar, as temperaturas tanto da água quanto do álcool, elas são iguais, tá certo? O que você vai alterar somente o eixo da pressão de vapor. Tanto da água quanto do álcool vão ser diferentes. Então eu fiz esse gráfico aqui no Excel, no meu computador. Vocês vão fazer aí à mão, podem fazer no computador também se quiser, tá certo? Onde nesse gráfico aqui eu tenho a minha pressão de vapor e tenho aqui embaixo que apresenta a menor pressão de vapor, a água, e o que apresenta maior pressão de vapor, o meu álcool, tá certo? Então por isso que o álcool, como ele apresenta a maior pressão de vapor, ele vai evaporar mais rápido, diferentemente da água. Sexta e última questão, ele vai dizer o seguinte: devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico do Bandeira é menor que 1 atm. 1 atm que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, considerar aqui, ó, a gente tem o Rio de Janeiro ao nível do mar. Então, ao nível do mar aqui eu teria uma pressão de 760 milímetros de mercúrio e a água entraria em ebulição a 100 graus Celsius. Quando eu venho aqui para o Pico do Bandeira, já vai ter uma maior altitude, então a pressão atmosférica vai ser menor, então a temperatura de ebulição de água também vai ser menor, ok? Então vamos aqui para as alternativas. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius tanto no Pico do Bandeira como ao nível do mar. Vimos que a altitude é inversamente proporcional à temperatura de ebulição. Quanto maior a altitude de uma região, menor será a temperatura de ebulição desse líquido. Então, se a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar, se eu aumentar a altitude, no caso da região, essa temperatura de ebulição, a tendência vai ser diminuir. Tranquilo? Então, vamos continuar. A temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius no Pico do Bandeira. Então, isso aqui ele está falando o inverso. Alternativa C, a temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no Pico do Bandeira. Então aqui a gente já chegou na nossa resposta, tá certo? Vamos verificar aqui a continuidade das questões e ver por que são falsas. Na letra D, a temperatura de ebulição da água é maior do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius, não vai ser nem maior nem menor. Sendo a água pura, vai ser igual a 100 graus Celsius. E a alternativa E, a temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius ao nível do mar. Então, a gente já chegou aqui na nossa alternativa, que seria a letra C, tá certo? Então hoje eu não irei mandar conteúdo novo, vou mandar uma atividade com esses tópicos para vocês refazerem elas, tá certo?
Então, abraço e até a próxima aula.